doutor, o óleo de cannabis vai me deixar sonolento durante o dia? Já te adianto que a resposta é não. Vou te explicar por que agora. O óleo de cannabis, se você está tomando óleo de cannabis e está ficando sonolento durante o dia, algumas coisas podem estar acontecendo aí. Primeiro, o tipo de óleo que você está usando não é o óleo mais adequado para o seu caso. Hoje a gente já tem no mercado alguns tipos de óleos full spectrum diferentes, né? Como eu já comentei algumas vezes, aquele óleo full spectrum é o frasco em que você contém dentro daquele óleo todos os fitocannabinoides presentes na planta. E hoje a gente já tem a possibilidade de ajustar a concentração de alguns desses canabinoides com o objetivo de melhorar o efeito daquilo que a gente está procurando tratar. Na questão da insônia, se a gente administra um óleo com uma concentração um pouco maior de canabinol, o canabinol é um dos principais fitocannabinoides envolvidos aí na indução do sono, esse óleo vai ajudar muito na questão da indução do sono do paciente. Então, geralmente, esse tipo de óleo a gente acaba usando uma dose maior, um pouco maior à noite, justamente para a gente ter essa questão do sono, né, da indução do sono, da manutenção do sono melhorada ao administrar o óleo. E o que eu vejo algumas vezes é o paciente usando formulações com canabinol mais aumentado, com doses não ajustadas durante o dia. Ah, doutor, mas como assim? Tomar o óleo com canabinol durante o dia, a pessoa não vai ficar sonolenta? Aí sim, pode ser que fique. Porque como eu comentei, o canabinol ele é preferido uma dose maior à noite. Mas cada caso é um caso. Existem pacientes em que a gente precisa melhorar a questão diurna também. Existem alguns pacientes que têm um transtorno de ansiedade muito aumentado e que alguma dose, mesmo que pequena, durante o dia pode ser importante. Porque controlando o transtorno de ansiedade, controlando o transtorno de estresse, sem prejudicar o trabalho, sem prejudicar as atividades diárias, isso pode facilitar com que à noite a pessoa consiga ter uma indução do sono de forma mais fácil, de forma melhor e de forma mais eficaz. Então, não é errado utilizar um óleo com canabinol durante o dia, mas isso a gente precisa realmente individualizar. Se por acaso o paciente começou tomando uma dose, mesmo que pequena, de canabinol durante o dia e se sentir sonolento, atrapalhar no dia a dia, esse é o tipo de paciente que não pode tomar essa medicação durante o dia. Preferencialmente, a gente precisa ajustar essa dose, a dose completa diária, para ser tomada em administração única no período da noite. Agora uma outra situação, falando do óleo full spectrum com concentrações normais de canabinol. Eu já falei nesse outro vídeo que eu vou deixar no card aqui, que além do canabinol, existem outros fitocannabinoides que são importantes aí na indução e manutenção do sono. A gente está falando principalmente aí do canabidiol e do canabigerol. Também, como já falado, distúrbios do sono, a insônia, existem muitas causas. Então tem aquela pessoa que tem dificuldade de começar a dormir e tem aquela pessoa que tem dificuldade de se manter dormindo, ou seja, ela tem um sono muito superficial, um sono muito leve. Às vezes a pessoa consegue começar a dormir bem, mas na hora de manter o sono ou aprofundar o sono no meio da noite, ela tem essa dificuldade. E aí nesses casos, o óleo full spectrum natural, digamos assim, o óleo full spectrum mais com concentrações normais de canabinol, pode ser que seja mais interessante. Ou até mesmo um óleo com concentrações ajustadas de canabigerol. Nesse caso, na grande maioria das vezes, o mais fisiológico não seria deixar a dose do óleo completa a ser tomada durante a noite, porque o problema não é a indução do sono, o problema é a desregulação do ciclo sono-vigília. Então, uma estratégia bacana para esse paciente é utilizar o óleo de forma fracionada durante o dia, inclusive com uma dose durante a noite antes de dormir. Mas é importante essas doses também durante o dia. Qual seria o objetivo dessas doses durante o dia? Basicamente regular o sistema endocannabinoide. Também, como comentado nesse vídeo que eu deixei no card, também vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, existem fitocannabinoides que induzem o aumento da produção de receptores do sistema endocannabinoide. E administrando de forma fracionada o óleo durante o dia também, a gente otimiza o estímulo a essa produção de receptor. Dessa forma, a gente fica com o sistema endocannabinoide mais sensível e aí quando a gente for tomar a dose do período noturno, além de conseguir estimular a produção fisiológica de melatonina, que é o hormônio do sono que a gente mesmo produz, a gente vai ter mais receptores de fitocannabinoides disponíveis para ajudar na indução e também na manutenção do sono quando a pessoa já estiver dormindo.
Então esse fator é muito importante, né? O tipo de óleo que você está usando, tem que saber se é o melhor tipo de óleo para o seu caso de insônia. Porque insônia não existe só um tipo também, existem vários casos. Outro fator é, então, se a pessoa está usando o óleo de forma mais fisiológica, né? Se aquele tipo de óleo está sendo usado da melhor forma possível para aquela condição que a gente está querendo tratar. Não posso deixar de citar aqui também a questão da higiene do sono. Muitas vezes não adianta a gente fazer nenhum tipo de tratamento medicamentoso para a insônia, seja com cannabis medicinal, seja com indutores do sono como o Zolpidem, seja com medicações fortes para dormir como diazepam, alprazolam, clonazepam, quetiapina. Muitas vezes não adianta se a pessoa tem hábitos inadequados antes de dormir. Vou dar um exemplo exagerado para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se uma pessoa tomar 2 comprimidos de diazepam, ela já é acostumada a tomar remédio, tomar 2 comprimidos de diazepam e em seguida levantar e ir para a academia fazer atividade física, ela não vai dormir andando, ela não vai dormir no meio da atividade física, porque ela está fazendo um estímulo físico que vai atrapalhar na indução do sono. Isso foi um exemplo exagerado, mas quando a gente fala de higiene do sono, o que eu quero dizer é que existem estímulos que podem atrapalhar na indução do sono. Ficar mexendo no celular antes de dormir, fazer uma refeição inadequada antes de dormir. Em algumas pessoas, tomar café ou estimulantes depois das 4, 5 horas da tarde. Também para algumas pessoas, fazer atividade física no período noturno. Ter um quarto muito claro, muito iluminado ou com muitos barulhos externos. São vários fatores que influenciam na higiene do sono que vão atrapalhar sim tanto a indução do sono quanto a manutenção do sono daquele paciente. Não quero dizer que você precisa ter uma higiene do sono impecável, porque isso é impossível. Não tem como a gente controlar a luz que vem de fora de casa, não tem como a gente controlar o barulho que vem de fora de casa, o barulho do vizinho. Muitas vezes o único horário que a gente tem para ir para fazer atividade física é depois das 4, 5 horas da tarde. Eu mesmo só consigo fazer atividade física depois desse horário. Mas quando eu falo de higiene do sono, eu não quero dizer que você precisa seguir à risca, mas sim que você precisa melhorar, nem que seja um pouco de cada um daqueles tópicos que seja possível adaptar para a sua vida. Qualquer mudança mínima ali que você conseguir ajustar na higiene do sono vai facilitar a indução do sono, vai facilitar a manutenção, o aprofundamento e também, consequentemente, vai facilitar o efeito da cannabis medicinal.